Olá pessoal, estamos aqui na Embrapa com o pesquisador Fenilon, que vai falar um pouco sobre comunicação nessa área de alimentos. Bom, meu nome é Fenelon, trabalho na Embrapa já há 42 anos, né? E a gente, no curso de graduação, fez zootecnia. E na zootecnia eu direcionei o meu encaminhamento para o produtor, né? E aí trabalhei com a extensão rural. Então fui fazer pós-graduação na área de extensão e educação rural. E a gente percebe que essa área é a área que mais, né, o produtor precisa, né, para que tenha o conhecimento que vem da pesquisa sendo transferido. A atividade é você ficar o teu dia inteiro, né, entre um computador e o campo, né? Então a gente ocupa uma parte dentro da instituição, tratando da parte burocrática, da parte do encaminhamento dos trabalhos, e a gente parte para o campo para fazer a parte de campo junto aos produtores, fazendo visitas a agroindústrias, conversando, fazendo palestras, fazendo eventos, né, de transferência de tecnologia, e a gente busca nesse interim, né, arrecadar informações que fazem alimentar a pesquisa. Então a gente não parte somente para comunicar, a gente parte também para levantar informações junto aos produtores, e esse aprendizado é nosso, né? É um aprendizado que a gente passa, mas que a gente também passa a receber. Eu acredito que todo profissional ele tem que se informar, né, das necessidades que os consumidores têm. Na realidade, nós servimos como espaço intermediário ao produtor, mas no final a pesquisa, né, o ensino, tem sempre alguém consumindo, e esse consumidor final é o consumidor de alimentos que nós direcionamos. Então, eles têm dúvidas, né, e nós temos que esclarecer. Hoje em dia, o volume de informação é tão grande que você fica perdido, né, tanto pela diversidade de informação como confiança em termos de informação. Então eu acredito que as pessoas têm que ter contato, né, com aquilo que tem fundamentação. Os profissionais, os futuros profissionais, têm que entender, né, como saber da seriedade que existe na instituição que está passando essa informação, para que ele possa trabalhar os dados, né? Porque simplesmente algumas informações são publicações, né, que não são entendidas pelo consumidor final. Então, quando a gente tem um tipo de informação e como profissional, você vai ter que falar tanto com um técnico quanto com um público leigo. E para esse público leigo, você tem que procurar um canal de comunicação que consiga transferir essa informação confiável, né, e numa linguagem adequada para aquele que quer a informação, né, sua como técnico. O principal desafio é você ter recurso para estar em todos os lugares, né, e, às vezes, em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, o grande desafio é que as demandas são diversificadas. Vem de norte, sul, leste, oeste do país, e essa diversificação de culturas, diversificação de região, né, de clima, diversificação da questão econômica, um tipo de exploração diferente da outra, né? No Nordeste você tem uma característica de produção diferenciada do Sul, você tem investimentos sendo necessários, né? Alguns que aportam mais recursos, outros que aportam menos recursos. Mas eu acredito que o grande desafio é você trabalhar ao máximo, né, com o mínimo de recursos. Trabalhar com recursos é uma coisa que facilita bastante, mas você vai verificar que o administrador, o indivíduo que sabe, né, e que entende o problema, ele tem que se adequar ao recurso que se disponibiliza. Então, o maior desafio é você trabalhar com comunidades, trabalhar com segmentos de público que tem pouco recurso e você tem que ter uma solução para aquilo. Então, aí que você tem que exercitar a sua criatividade, né, a sua perseverança com a coisa, a sua habilidade em criar parcerias para facilitar, né, a chegada daquilo que você tem para informar junto ao sistema de produção do produtor. Então, são questões que você, como futuro profissional, tem que considerar. Olha,
a dica que eu tenho é de todo dia, a gente aprende, né? A dica que a gente tem que ir ao mercado consumidor, né? Se a gente for conversar com consumidores e a gente conversar na nossa própria família, você começa com interrogações. Você tem questões que têm que ser levantadas dentro, né, do seu ambiente. Por exemplo, você tem que ter um produto de qualidade, né, e produzir um produto de qualidade a partir de você. Se você tiver um produto e que você esteja recomendando qualidade desse produto, você tem que ser o primeiro teste. Você tem que conferir essa qualidade. Então você tem que começar a trabalhar olhando para aqueles que estão ao seu redor. Se você puder e assim permitir, vá dentro do centro de distribuição. No centro de distribuição você vai ver questões que são levantadas, né, para a pesquisa todos os dias e em todos os momentos. Se você pensar, né, que você tem que ouvir, né, mais, né, e falar um pouco menos, eu acho que é uma habilidade que você tem que desenvolver bastante. Ouvir é uma questão, né, primordial para você saber o que você deve fazer em termos de pesquisa, em termos de transferência de informação. Então a questão está sendo colocada. Você só tem que ouvir, decodificar isso e repassar isso para quem consome. Você olhar, por exemplo, logicamente você tem projetos na sua vida, né? E a gente pensa que vai resolver o problema do mundo num pequeno toque. E a gente às vezes move um simples grãozinho de areia, né, em uma praia, tem quantos milhões ou bilhões de grãozinhos de areia. Para você conseguir transformar essa realidade, você tem que mover o seu grão de areia e acreditar que ele pode, né, numa reação em cadeia, mudar essa realidade no global. Mas é necessário que você, né, foque, é necessário que você persista, né, é necessário que você compreenda tudo aquilo que está no contexto, né, de produção, tanto da produção dentro de uma agroindústria, como no contexto de campo, né, como no contexto da comercialização dos produtos.